O meu poder de autodefesa é onde vivo há 100 anos no subsolo, bebendo meu próprio sangue para me manter firme. Não só não sinto dor, como também gosto da sensação deles a contorcerem-se na minha boca, como um influenciador de tweets. A seção de comentários é realmente irritante. Vou ensinar-vos um truque para comentar rapidamente, basta pressionar a seção de comentários. Realmente quero experimentar a alegria de ter 99 mensagens. Não vos vou coagir imoralmente, desejo-vos sucesso no vosso exame de admissão à universidade. Se a pessoa que gostas também gostar de ti, adiciona 9 zeros depois. Como o único rei zumbi neste evento, quando a regra estrita não é permitido tornar-se Deus após a fundação do país surgiu, não havia mais tanta energia aí nos tempos de paz. Permite-me cultivar e melhorar. Para salvar a minha vida, tenho de me mover furtivamente no subsolo para minimizar o consumo. Até que um dia o jogo de terror baseado em regras desceu sobre o mundo, e eu fui escolhido para representar o país dragão numa prova crucial. O povo do país dragão viu que o participante na prova era um homem tão fraco, e eles imediatamente lamentaram. Neste momento, estou sentado na enfermaria a observar tudo. Vislumbram-se 4 camas de ferro enferrujadas na sala. Exceto em que estou sentado, as outras 3 camas estão cobertas com um pano branco, e há uma porta de ferro enferrujada com uma fechadura. Líquidos viscosos e desconhecidos pingam continuamente das fendas do teto. Na sala escura, as velhas lâmpadas incandescentes piscam devido à falta de manutenção. Tudo parece quieto e aterrorizante. Um pedaço de papel amarelado está colado na parede, com as regras de sobrevivência deste hospital escritas claramente. Após as 12 da meia-noite, o hospital suspenderá todas as atividades de grupo. Os pacientes que saírem da enfermaria por sua conta e risco arcarão com as consequências. 2. O hospital tocará o sino fúnebre a cada 2 horas. Se precisar de ir à casa de banho, volte para a enfermaria em 10 minutos. 3. Haverá guardas a patrulhar e enfermeiras a verificar os quartos após a meia-noite. Nessa altura, os pacientes devem deitar-se na cama e não fazer barulho. 4. A enfermeira de serviço usa um uniforme azul. Tenha cuidado, se encontrar enfermeiras de uniforme vermelho, lembre-se de ficar em silêncio. Às 2 da manhã, o hospital fará com que as enfermeiras distribuam lanches noturnos. Tenham atenção que os lanches noturnos não incluem pãezinhos de carne ou guisados. Não comam. Ao olhar para as instruções sinistras no papel, não só não fiquei nervoso. Estou até um pouco animado. Embora estas regras não digam especificamente o que são, qualquer um pode adivinhar. Definitivamente são os monstros que causam medo. Os monstros certamente contêm uma grande quantidade de energia yin, e a razão pela qual estou neste estado debilitado agora é puramente devido à falta de energia yin. Se me for dada energia insuficiente, não só recuperarei a minha força, posso até subir a um nível superior. Depois de pensar nisso, não consigo parar de rir de excitação. Os monstros que parecem assustadores e estranhos aos olhos dos outros são agora todos massas de energia yin que podem aumentar a minha força. A pensar nisso, fui impaciente em direção à porta de ferro trancada, parecendo pronto para sair da enfermaria. Afinal, como é que vou encontrar essas existências sinistras se cumprir rigorosamente as regras? Meus olhos se fixaram na corrente de ferro presa à porta, e a fechadura começou a tentar se soltar. Essa cena deixou as pessoas que assistiam na frente da tela apavoradas. Alguns espectadores do País do Dragão até começaram a xingar, e neste momento atrás de mim, um pano branco que estava cobrindo algo pareceu ter sido acordado pelo barulho. Começou a se debater para sentar, o forte movimento fez a cama de ferro inteira balançar. Simultaneamente, as outras 2 camas foram perturbadas quase ao mesmo tempo, e fortes agitações começaram a vir debaixo dos panos brancos. Eu me virei bruscamente, avancei e puxei todos os panos brancos das camas. Um fedor terrível imediatamente invadiu minhas narinas. Vi 3 pacientes vestidos com uniformes hospitalares deitados em cada uma das 3 camas. Todos eles estavam com os cabelos desgrenhados e seus rostos eram irreconhecíveis. E a razão pela qual não se levantavam lutando era porque estavam firmemente presos por cintos de contenção. Mas de repente um som ecoou. Um cinto de contenção foi rompido pela força imensa do paciente. O paciente se levantou da cama com uma postura bizarra. O rosto indistinto virou-se lentamente para mim mecanicamente. Depois, como se tivesse encontrado uma presa, fixou-se na minha cabeça, brilhando em vermelho. Em seguida, avançou loucamente contra mim, e eu estava encurralado na porta, claramente sem saída.
Vendo essa cena, o povo do país do dragão perdeu completamente a esperança, os mais medrosos fecharam os olhos, incapazes de assistir às cenas sangrentas a seguir. Mas nesse exato momento, de repente dei um soco forte. A cabeça do paciente que avançava explodiu como uma melancia, e seu corpo desabou instantaneamente no chão. Que droga! Quase morri de susto. Ainda em choque, bati no meu peito, meus globos oculares arregalados, minha boca tão aberta que podia caber um ovo de ganso. Depois de derrubar a entidade sobrenatural com um soco, respirei fundo, meu espírito gradualmente se tornou mais forte, tudo graças à energia yin que absorvi. Tendo provado o doce sabor, rapidamente voltei meu olhar para os outros dois na cama, e os dois pareciam ter percebido meu olhar, lutando ainda mais violentamente. Embora os rostos não pudessem ser vistos claramente, todos podiam sentir que os dois pacientes olhavam para mim com medo. No quarto escuro, um sorriso quase imperceptível surgiu nos meus lábios. Pacientes lutando na cama. Para minhas ações, alguém na internet rapidamente deu uma explicação. Eu era um especialista em pesquisa de histórias de fantasmas e o bizarro. Vou explicar a todos, na verdade, há diferenças de força entre as entidades sobrenaturais, e algumas entidades de nível mais baixo podem ser resolvidas por pessoas comuns. Portanto, não há necessidade de entrar em pânico demais quando encontrarem tal situação. Logo, alguns mestres também concordaram. Exato. Este jovem tem muita habilidade, esse soco tem uma base de absorver, desviar e contra-atacar. Mas se fosse o meu raio de 5 golpes consecutivos, eu poderia fazer ainda melhor. Com especialistas e mestres se pronunciando um após o outro, todos finalmente entenderam o que estava acontecendo. Todos tiveram um momento de clareza. Eu não fui o único a descobrir pacientes sobrenaturais no quarto. Por exemplo, Staff do país do norte. Este homem musculoso de 1,90 m, enfrentando o paciente contido, arregaçou as mangas e o enfrentou sem medo. E então não houve mais nada, Staff foi eliminado. Do meu lado, sob o olhar surpreso da audiência. Como se nada tivesse acontecido, puxei a corrente da porta e abri a porta de ferro com leveza. Dei uma olhada no corredor. E avancei sem hesitar para o medo desconhecido. Neste exato momento, um som de sino curto e abafado ressoou de repente por todo o hospital silencioso. Meu Deus, eu estava desesperado. Ainda bem que o sino tocou neste momento. Será que não é coincidência? Foi porque a hora chegou. Por isso ele conseguiu abrir a corrente com tanta facilidade? Não vamos pensar nisso por enquanto, de acordo com as regras. Os 10 minutos seguintes para ir ao banheiro deveriam ser seguros para se mover, certo? No corredor do hospital. Uma a uma as portas de ferro se abriram com estrondo, mas nem todos tiveram coragem de sair do quarto. Yao Liui, do país do Qinte, foi um deles. O paciente bizarro em seu quarto não estava devidamente contido. Por isso, aproveitando sua incapacidade de resistir, e após resolver 3 criaturas bizarras com sorte, ele conseguiu aguentar até agora. Yao Liui olhou para o corredor sombrio lá fora e imediatamente encolheu a cabeça. Trancou a corrente novamente, não importava o que, não ousou dar um passo para fora do quarto. No entanto, a alta pressão mental prolongada e o aumento da adrenalina causado pelo medo fizeram com que sua bexiga não aguentasse mais. Por isso, diante de toda a audiência, ele tomou uma decisão ousada. Yao Liui ficou em um canto, um fio de água escorreu pela parede e caiu no chão. E então ele fechou as calças com satisfação. Essa cena fez o país do Qinte ficar furioso. Maldito! Isso é pura descarada! Nosso país do Qinte foi completamente envergonhado por esse covarde. Enquanto isso, eu, que saí do quarto, procurei atentamente por toda parte. Claro, o que eu estava procurando, só eu sabia. Mas vendo-me caminhar tranquilamente, como se estivesse passeando, isso deixou a audiência do dragão em pânico. Alguns até desejaram poder entrar na tela para me apressar. Encontrei um documento em um escritório abandonado, com a inscrição Inspetor de Segurança Alimentar. Isso me fez ter grandes expectativas. Não sei para que serve, mas ainda o prendi no meu peito. Depois de pegar o documento, não escolhi voltar para o quarto, mas realmente encontrei a entrada para o banheiro. Como um zumbi, é claro que não preciso excretar. Não voltei para poder esperar 10 minutos. Por isso escolhi uma cabine que parecia relativamente limpa, e me agachei nela. Nesse exato momento, uma cena que fez o couro cabeludo arrepiar apareceu de repente. Na cabine ao lado, uma fantasma de vestido vermelho, encharcada e com o cabelo grudado no corpo, começou a emergir do vaso sanitário.
Mesmo através da tela, a audiência tremia de medo. A pressa e as orações nos comentários fluíam sem parar. Mas eu ainda não reagi. A audiência do dragão não pôde deixar de cair no desespero, compatriotas. Só podemos esperar que a próxima pessoa seja normal. A última chance é chegar a este ponto. Quase ninguém achou que eu sobreviveria, mas no momento seguinte a cena mudou de forma bizarra. Eu levantei de repente. Saí da cabine como se estivesse passeando enquanto todos pensavam que suas orações haviam surtido efeito. Eles me viram empurrar descaradamente a cabine fantasmagórica do vaso sanitário. Vendo esta cena, quase todos escureceram os olhos. Claramente podiam viver, mas tinham que procurar a morte. Qualquer um que visse isso teria pressão alta. O fantasma vermelho, que já tinha mais da metade do corpo saindo do vaso sanitário, também ergueu a cabeça. Uma pessoa e um fantasma se entreolharam. Comparado aos meus olhos calmos e dourados, no rosto aterrorizante do fantasma vermelho, parecia haver um pouco de dúvida. Na verdade, ninguém sabia que eu estava secretamente muito animado. Porque vi um poder imenso neste fantasma que eu sempre quis. Antes que o fantasma pudesse reagir, eu levantei meu punho sem hesitar e bati com força na cabeça do fantasma vermelho. Este único golpe estourou o crânio do fantasma vermelho. O líquido preto jorrou sem pedir permissão dentro da cabine. Vendo o fantasma vermelho com quase metade da cabeça faltando, os espectadores engoliram em seco. Antes que os outros pudessem reagir, eu levantei meu punho novamente e dei mais alguns golpes. Cada soco soou. Quando o fantasma vermelho já estava irreconhecível, eu ativei a descarga com decisão. O som da descarga do vaso sanitário parecia particularmente abrupto e absurdo neste momento, mas os fragmentos do fantasma vermelho que foram jogados fora, ou melhor, os fragmentos fantasmagóricos esmagados em uma poça de carne podre eram ainda mais ridículos. Tendo feito tudo isso, eu voltei para a cabine limpa e me agachei novamente. Sobrevivendo por um triz, os espectadores chineses tontos recuperaram totalmente a compostura. Após o silêncio, veio a celebração sem fim. A China finalmente tem esperança. A cena anterior foi um começo magnífico sem precedentes para a China desesperada. É a esperança de vencer este jogo de regras de terror. Sobre o fato de nosso jogador ter derrotado o fantasma com um soco, acredito que possa ser porque os participantes deste jogo de regras de terror têm constituições especiais. Outros participantes devem consultar com cautela. Não nos responsabilizamos por quaisquer acidentes. Neste momento, calculei o tempo. 10 minutos deveriam estar quase acabando. Abri a porta e saí do banheiro. Varri o lado de fora e descobri que não era diferente do anterior. Dei um passo e voltei lentamente para a enfermaria por onde vim. Mas à medida que avancei, o mesmo banheiro reapareceu não muito longe à minha frente. Olhei para trás na direção de onde vim. Olhei novamente para o banheiro familiar à minha frente e continuei andando para frente. Afinal, mesmo que eu encontrasse algo bizarro, foi apenas meu erro. Não havia nada a temer. Quando abri a porta do banheiro, o que apareceu na minha frente foram 3 camas vazias. Eu voltei para a enfermaria. Havia um bilhete em uma das camas. Os espectadores que assistiam à transmissão ao vivo estavam discutindo. Não era um banheiro antes? Por que de repente se tornou a porta da enfermaria? Isso é claramente um truque de mágica, muito assustador. Isso significa que você precisa seguir em frente, em vez de se virar. Quem poderia ter imaginado? Logo depois, o som de sinos soou novamente no corredor. 2 vezes, o que significa que são 2 da manhã. Não tenho intenção de olhar o papel na cama, mas me viro e tento. Veja qual é a roupa da enfermeira que serve a comida. Uma enfermeira de vermelho empurrando um carrinho de comida, caminhando pelo corredor. E no carrinho de comida havia 5 pratos, além de 3 pratos vegetarianos. Havia também bife com pimenta preta e pé de porco cozido. Os espectadores engasgaram ao ver esta cena. Estas são 2 regras de morte certa. Mas quando a enfermeira me entregou a comida, eu quase não conseguia parar de rir. Eu podia ver aqueles pratos de carne claramente feitos de carne humana. Mas todos esses pratos continham uma enorme quantidade de energia e, vendo-me estender os hachis para os pratos de carne, os espectadores do País do Dragão ficaram apreensivos. Não, se você comer, morrerá. Por que você ainda come? O canto da boca da enfermeira estava quase esticado até o céu. Estima-se que assim que ela comesse, seria arrastada para longe. E havia muitas vozes de Schadenfreude na transmissão ao vivo. Desde que essa pessoa morra, o País do Dragão só deve ter uma chance. O céu vai morrer vocês. Vocês devem se render honestamente.
No entanto, eu estava comendo alegremente na tela, eu não me importava com qual carne os pratos de carne eram. De qualquer forma, eu já sou um zumbi. A enfermeira de uniforme vermelho viu eu comer essa carne, o canto de sua boca se alargou cada vez mais, quase se esticando até as orelhas. Vendo que eu terminei toda a refeição e ainda estava vivo e bem, a expressão da enfermeira de uniforme vermelho estava cada vez mais confusa. E foi precisamente por causa dessas mudanças nos detalhes que os espectadores geraram novas especulações, e até os especialistas anteriores saltaram novamente. Eu olhei para o desempenho dos jogadores nas transmissões ao vivo de vários países e acredito que a carne deveria ser venenosa, mas como todos sabem, Louie tem uma constituição especial, e é normal que ele não tenha reação após comer o veneno. Mas por favor, não imite facilmente. Enquanto todos debatiam, eu, que havia largado a caixa de comida vazia, virei. E olhei para a enfermeira de uniforme vermelho, como se perguntando por que ela ainda não tinha ido embora. A enfermeira de uniforme vermelho obviamente ficou feliz. Seu rosto ansioso estava cheio de dúvidas e confusão. Como você está bem? Algo está errado. Como este cara não tem reação? Isso não é científico. Isso vai deixá-lo furioso. A enfermeira de uniforme vermelho estava muito confusa, mas ela já havia terminado a refeição, e ela não podia ter nenhuma ação extra. Mas ela não sabia se a comida estava envenenada ou não. Será que o veneno está vencido? Então, relutantemente, ela adicionou um pedaço de carne à boca para experimentar. No segundo seguinte, ela caiu no chão vomitando espuma branca. Olhando para mim com ódio infinito enquanto eu morria lentamente, eu também fiquei um pouco confuso ao ver isso, e os espectadores ficaram completamente chocados. Essa bizarrice é burra? Todos pensaram por um longo tempo, mas não conseguiram entender nada, atribuindo tudo à sorte. Depois de comer e beber à vontade, virei-me e olhei para a cama do meio, que eu já tinha notado há muito tempo. A existência daquele papel, que continha as regras totalmente novas. As tias da Tia Bon são boas pessoas. Elas só gostam de fofocar. Por favor, tente ouvi-las terminar. Alguns pacientes são muito solitários. Por favor, faça amizade com eles. Eles lhe darão recompensas significativas. Todos os dias, das 8 horas às 10 horas da manhã. Das 14 horas às 16 horas é o horário de descanso. Os pacientes podem andar pelo hospital, exceto aqueles que precisam de exames. Fique longe de todos os exames. Eu apenas dei uma olhada e joguei o bilhete de lado. Com uma leve noção em mente, as duas últimas regras tinham conflitos óbvios, e a plateia ficou um pouco em pânico. Irmão, anote pelo menos, olhe e jogue fora, tão casualmente? E minha próxima frase quase os fez ter uma hemorragia cerebral. É um pouco entediante. Vou sair para tomar um ar, talvez encontre algumas garotas bonitas. A audiência do País do Dragão ficou chocada. Alguns impacientes quase tiveram hemorragia cerebral, e para minha performance quase sem sentido, alguns tiveram interpretações diferentes. Dentro do departamento especial de bizarrices do País do Dragão, um idoso de cabelos grisalhos perguntou com curiosidade, como ele se saiu. Os olhos de Miriam estavam cheios de investigação, e ele respondeu, sua performance foi muito mais brilhante do que qualquer um que eu já vi. Ele nasceu no clã dragão do Departamento Especial de Bizarrices do país. Ele é um membro do Departamento Especial de Bizarrices do país, estabelecido para lidar especificamente com planos de emergência após a chegada das bizarrices. É uma pena que ele, que sempre foi um colaborador inteligente, só podia sentar-se em frente à tela e assistir minha performance junto com bilhões de espectadores do País do Dragão. Dr. Wu, para ser honesto, eu não consigo entendê-lo completamente, ele parece estar acima de todas as coisas, calmo a ponto de sufocar. Ter essa reação, exceto um idiota, é um bandido, inacreditável. O doutor o ponderou por um momento e perguntou em troca, então, qual você acha que ele é? Niei olhou para a tela. Com profunda curiosidade nos olhos, ainda é difícil dizer, mas um idiota não poderia ter sobrevivido até agora por acidente. Logo, em meio à discussão de todos, o som do destino soou novamente. Ao ouvir o som, eu instantaneamente parecia ter sido injetado com sangue de galinha e saí correndo pela porta. Mas assim que dei um passo para fora, olhei para os lados no corredor e, em vez disso, me virei e voltei para o quarto. Com um bang, fechei a porta intencionalmente e depois me enterrei para dormir. A plateia que esperava algo de mim ficou subitamente cheia de interrogações. Enquanto isso, alguns espectadores estrangeiros já estavam rindo de mim, pensando que ele realmente ia sair e causar problemas, mas ele era apenas um covarde.
Minhas ações realmente deixaram as pessoas confusas, parecia um sentimento de esquizofrenia, e alguns escolhidos corajosamente saíram para procurar oportunidades. Mas logo encontrei a enfermeira de vermelho. Olá, check-up de rotina. De qual quarto vocês são? Pensando em fugir de toda inspeção, essa regra, era tarde demais para correr, todos foram instantaneamente engolidos pelo bizarro. Isso fez com que aqueles que me ridicularizavam ficassem chocados instantaneamente. Isso é como ter a capacidade de prever o futuro? Nem mesmo o público do País do Dragão conseguia entender. No início, pela minha postura, parecia que eu estava me preparando para sair e lutar, mas de repente me virei e fui dormir. Será que descobri alguma coisa? Nesse momento, eu estava dormindo profundamente. É claro que havia um motivo para fazer isso. Como um zumbi, sou extremamente sensível à energia Yin. Assim que saí, senti a densa energia Yin no corredor. Isso era claramente uma armadilha. Certei que sair desta vez não renderia nada. Era melhor dormir. Entre eles, República Tcheca e Estados Unidos analisaram as regras anteriores. Felizmente, eles conseguiram evitar o desastre. As regras podem conter armadilhas, e o surgimento nem sempre é uma oportunidade. Também pode ser o chamado do ceifador. Além disso, o jogador do País do Quinte, por estar excessivamente assustado, não saiu da cama um único passo do início ao fim. Ele ficou encolhido debaixo das cobertas, e assim, com o passar do tempo, o som de um carrinho de refeições apareceu novamente no corredor. No entanto, desta vez, quem trazia as refeições era uma enfermeira de azul. Todos suspiraram aliviados secretamente, apenas eu estava triste. Eu peguei a comida com uma expressão fria. Por que só tem vegetais? Eu estava esperando pelos pratos de carne. Para me recompor, agora é tarde demais, nem a carne sobrou. Não acreditando, olhei para a enfermeira de azul. Cadê minha carne? Você a roubou? A enfermeira de azul parecia assustada com minha aura. Ela balançou a cabeça apressadamente. Não. Realmente não, é impossível para nós roubar a refeição de um paciente. Tendo recebido uma resposta confirmada. Com um suspiro de resignação, comi alguns vegetais. O café da manhã foi basicamente tranquilo devido à presença da enfermeira de uniforme azul. Muitos jogadores árduos ficaram em seus quartos, analisando as regras, e também havia jogadores que gostavam de explorar. Mas o escopo da exploração estava limitado ao quarto. Quanto a mim, mergulhei novamente em um sono de bebê, diferente da emoção e perigo da noite passada. A calma desta manhã fez muitos ficarem impacientes. Mesmo ao meio-dia, quem trazia as refeições ainda era a enfermeira de azul, e o relógio virou para 2 da tarde. Os sinos soaram por todo o hospital, seguidos pela voz rouca vinda do alto-falante. Por favor, pacientes, dirijam-se à área de lazer para passear ordenadamente. Não causem qualquer inconveniente aos outros pacientes e amigos. Retornem às enfermarias pontualmente às 4 horas. A enfermeira irá fazer a ronda para confirmar. Após o fim da voz, eu, como um paciente que realmente precisava de um passeio, vaguei lentamente pelo corredor. De repente, uma mulher de meia-idade se aproximou de mim curiosamente. Garoto, por que você não está descendo? Ela me examinou de cima a baixo. E finalmente seu olhar pousou na placa em meu peito. Então ela era uma inspetora de segurança alimentar. Você se perdeu? Precisa que eu te ajude a encontrar o caminho? Estamos perto do refeitório também. Observei a mulher de meia idade. Pelas ferramentas em suas mãos, não é difícil notar que a mulher de meia idade à minha frente. Claramente é uma trabalhadora de outra área. Fiquei em silêncio por um momento e continuei a conversa dela. Eu deveria ir inspecionar um lote de comida no refeitório, mas esqueci o caminho. Com 2 frases. Sua aparência alegre fez os olhos da tia Bongia brilharem. Finalmente chegou. Lá confirmaram que todos estão ocupados, estão esperando por você. Sua empolgação me pareceu um pouco estranha. O refeitório tem certeza? A tia Bongia sorriu e assentiu. Claro, é lá que mais precisam de gente. Já trocaram vários. Espero que você seja adequado para este trabalho. Jovem, venha comigo. Vou levá-lo ao refeitório agora. Acenei com a cabeça e a segui rapidamente, enquanto a tia Bongia me guiava. Ela começou a perguntar sobre minha situação, como se tivesse encontrado uma amiga. Perguntou sobre minha origem familiar e até sobre meu estado civil. Mantenho a compostura e invento uma história plausível para responder. Se eu ainda fosse uma pessoa normal. Revelar um pouco não seria problema, mas agora sou um zumbi. Como essas informações confidenciais poderiam ser facilmente reveladas a um transeunte? Nem mesmo para um NPC. Aqueles que me observam discretamente fora da tela.
Estão registrando rapidamente minhas informações. Eles planejam me procurar pessoalmente depois de vencer este jogo. Diferente do meu estado de relaxamento, alguns jogadores sobreviventes ainda estão em situações de perigo e emoção. Sob a liderança da tia Bonji, cheguei com sucesso à cozinha do refeitório. Assim que entrei, meus olhos brilharam. Pratos de iguaria já prontas aguardam a inspeção nas mesas. Sobre esses pratos, pairava uma forte energia yin, quase se solidificando. Essa cena me deu um ânimo instantâneo. Com vários órgãos, e pareciam todos frescos. Logo, saiu da cozinha um gordinho de touca de cozinheiro. Ele veio até mim com uma faca longa. Você é um novo inspetor de alimentos? Boa qualidade, mais forte que os anteriores. Enquanto falava, ele apontou para um canto. No canto, os ossos de 3 a 5 pessoas estavam empilhados ao lado. Ao lado dos ossos, vi crachás como o meu no peito. O chefe gordinho abriu o sorriso e colocou uma salsicha de frango ainda se contorcendo na boca. Engoliu sem mastigar, com um glup, e engoliu diretamente. Em seguida, lambeu os lábios vermelhos e escuros. Ele sorriu para mim com os dentes à mostra. É a sua vez, jovem. Estes são para o jantar de preparação. 20 pratos no total. Sou muito exigente com comida. Você tem que provar cada um deles um por um. Certifique-se de que a comida não tem problemas. O chefe gordo estendeu a faca de cortar ossos que segurava e disse com uma expressão sombria. Não pense em me enganar. Eu estarei aqui observando você. Você sabe o que acontecerá se algo der errado. Dizendo isso, ele casualmente olhou de lado para os ossos de baleia ao lado, olhando para mim em advertência. Para sua surpresa, minha expressão ainda não mudou muito. Neste momento, o Departamento Especial Estranho do País do Dragão encontrara uma tarefa assim. Mesmo soldados de forças especiais supertreinados não seria capaz de enfrentar isso de cabeça. Será que o digno País do Dragão está realmente fadado a perecer? Seu olhar pousou no grande cardápio ao lado da mesa, com hesitação nos olhos, mesmo usando toda a sua força. O conhecimento sobre Lui é muito pequeno. Pode-se dizer que a existência de Lui é um completo mistério. Isso despertou sua curiosidade. Em uma era tão transparente em termos de informação, há alguém que consegue esconder sua identidade de forma tão escandalosa. Depois de um momento de silêncio, ele estava prestes a tomar uma decisão. As palavras que evacuar mal haviam saído de seus lábios. Ele as engoliu de volta abruptamente. Ele arregalou os olhos e olhou fixamente para a tela, com descrença em seus olhos. Eu na tela me movi. Seus movimentos não foram arrastados nem um pouco. Ele pegou o primeiro prato e começou a comer. O primeiro prato, fígado de porco marinado em vinho. Original e autêntico. Apenas olhar para ele me deu arrepios. Dizia-se ser fígado de porco marinado em vinho, mas na verdade era um grande prato de sashimi de intestinos, para a surpresa de todos. Depois de colocá-lo na boca, não mostrei uma expressão de que seria melhor estar morto do que vivo. Pelo contrário, parecia um pouco feliz. Eu devorei o primeiro prato como um furacão e ainda me lembrei de dar um joinha ao chefe. É esplêndido. Faz muito tempo que não como uma iguaria tão deliciosa. Sua habilidade é muito alta, chefe. Admiro você. O chefe ficou atordoado ao ouvir meu elogio, sem ter reagido totalmente. Ele tem sido chefe aqui por muito tempo. Ele se lembrava de ter sido elogiado pela última vez há muito tempo. E a maioria daqueles caras estava apenas falando o que ele queria ouvir por causa de seu poder. Mas minha performance agora o deixou em dúvida. As palavras podem enganar, mas a reação não mente. Minha expressão de deleite agora não parecia que eu estava mentindo. Para ser honesto, ele agora duvida de si mesmo. O chefe arregalou os olhos. É verdade? Eu sinceramente disse. Como isso poderia ser falso? É verdade. É excelente. Tem gosto de comida de mãe. O chefe de cozinha de repente gargalhou, com um toque de escárnio em seu olhar para mim, como se finalmente tivesse encontrado um igual. Meu jovem tem bom gosto, você entende de culinária. Os ingredientes de alta qualidade geralmente exigem os métodos de preparo mais simples. A audiência ficou completamente chocada ao ver esta cena. Este sujeito é realmente duro. Essa mentira é perfeita. É uma pena que ele não tenha se tornado um ator. O que vocês acham? Este sujeito realmente acha que é delicioso? É simplesmente ultrajante demais. Não parece que ele esteja atuando em nada. Até mesmo alguns espectadores começaram a marcar as contas oficiais. Dê uma olhada, vejam se este sujeito tem algo escondido. Do outro lado, Neil batia na mesa com entusiasmo. Droga, que talento!
Ele está carregando o fardo pelo povo do país dragão. Ele consegue chegar tão longe. Quando ele sair, devemos conhecer bem tal talento. Absolutamente imperdível. Na tela, o chefe e eu estávamos conversando alegremente. O chefe, cuja expressão era originalmente feroz, mostrou um olhar amigável e proativamente me apresentou o próximo prato. Irmão, este prato é minha especialidade, as costelas de rim. Não se assuste, não a entenda mal. O que você acha que tem o gosto? Ele olhou para mim com alguma antecipação, como um aluno do ensino fundamental que terminou sua lição de casa. E esperava pelo elogio do professor, mas, ao mesmo tempo, seus olhos estavam fixos em mim, contanto que minha expressão estivesse errada. Ele imediatamente me transformaria no próximo prato. Calmamente, mostrei minha energia sombria e negra, que quase se condensou em dedos. Isso me deixou muito sóbrio. Assim que a atenção de todos estava voltada para mim, de repente retirei a mão que acabará de erguer. A expressão do chefe mudou imediatamente. A aura assassina em seu corpo quase se condensou em dedos, fazendo-me franzir a testa. Senti isso desde o momento em que entrei. Ele não era um personagem simples. Agora parece que sua força, aos meus olhos, ele atingiu pelo menos o nível de segundo escalão. Ele ergueu a faca de osso da palma da mão e me olhou. Irmão, por que você ainda não está comendo? Você está mentindo para mim sobre o que disse antes?